Eu sou Wimpel, de um povoado dos Altos de Jalisco, e quando eu tinha uns 18 anos, estava com a ideia bem fixa de me alistar na Marinha. Era um sonho que eu tinha desde moleque, mas também era algo que meu pai sempre dizia. Que pelo menos um dos filhos dele tinha que acabar na Marinha ou no Exército Mexicano, e outro como médico veterinário, porque ele a vida toda trabalhou com gado. Lá por fevereiro de 2016, comecei a pesquisar o que precisava para entrar na Marinha, para onde eu tinha que ir e tudo mais. Mas, para falar a verdade, estava difícil fazer essa viagem, então fui deixando para lá. Também prestei vestibular para medicina veterinária. Mas por provar que outra coisa. E no final, dos 14 colegas que foram do meu povoado, só eu passei na universidade. Em agosto desse mesmo ano, fui para Tepatitlã de Morelos para começar o curso. Cheguei lá com o pouco que eu tinha. Eu tinha economizado, me instalei onde ia morar e em poucos dias comecei a procurar trabalho, porque sinceramente não queria pesar para os meus pais. A situação econômica não estava fácil. Tive sorte e acabei trabalhando em um bar daqueles bem fuleiros. O patrão e os colegas eram gente boa demais, muito gente fina, mas os clientes, esses sim, eram outro esquema. Só tinha cara problemático que depois de beber se exaltava por qualquer coisa e daí surgiam brigas, discussões e todo esse clima. Os semestres passavam e eu seguia trabalhando lá nos fins de semana, já acostumado com as pessoas e o ritmo do lugar. Inclusive cheguei a conhecer um figurão da região, daqueles que têm poder, mas que, se você não se mete nos assuntos deles, te tratam bem. Até hoje eu considero um bom amigo, mas teve uma noite que eu não esqueço. Foi em um sábado de fevereiro de 2019. Estávamos no turno da tarde. Éramos 4 trabalhando, 3 homens, incluindo eu, e uma colega. O bar estava vazio, tudo tranquilo, ouvindo rock, sem confusão. De repente, vários caras começaram a chegar e se sentaram em uma mesa no fundo. A garota foi atendê-los e pediram corridos, então colocamos para eles. Tudo certo, até que o clima começou a ficar estranho. Aí, chega até o balcão um loiro, mais ou menos 1,70 m de altura, forte, e começa a me pedir uns corridos específicos. Para falar a verdade, eu nem gostava, mas além disso, eram músicas direcionadas para o Senhor dos Galos. Aí a gente se olhou, tipo dizendo... Isso vai dar problema, quer ver? Eu disse que não tinha baixado, mas que me desse um tempo que eu colocava, mas o cara não gostou. Ele começou a gritar comigo, exigindo que queria agora, que ali se fazia o que ele mandava. E para falar a verdade, eu fiquei bravo. Respondi firme, disse que era responsável pelo bar e que as regras seriam cumpridas, gostasse ele ou não. O cara me chamou para briga. E eu, irritado com a situação, já ia sair do balcão para colocar ele no lugar dele. Já tive que intervir assim antes como funcionário, mas meu colega de balcão, que era da cidade, me segurou e disse... Não, cara, espera, esse aí é dos caras. Esse nome que ele falou era o chefe da área naquela região, membro das 4 letras. A gente já sabia quem era, já tínhamos visto ele antes e, para falar a verdade, não era uma boa pessoa. Mesmo assim, disse ao meu parceiro que não importava quem fosse, ninguém ia me enfrentar. Ele me apoiou, mas não deixou que eu fizesse uma besteira. Os minutos passaram e o desconforto começou a aumentar. Pensávamos em expulsá-los, só colocando rock e metal, quando vimos o próprio censo entrando. Nós 4 nos olhamos como quem diz. Aí sim, senti como se meu coração estivesse na garganta. A situação já não era tão simples, ainda mais para mim, que já tinha tido problema direto com um deles. Fiquei no balcão fingindo estar no meu canto, mas observava de canto de olho o cara com quem tive o problema. Também estava de olho na porta, caso precisasse sair correndo se a situação ficasse feia. Minha colega os atendia, mas voltava cada vez mais incomodada. Um deles pediu para ela ficar com ele e ela recusou. Ela estava bonita e em ótima forma por causa da academia, então preferimos levá-la ao balcão e assumir o atendimento. Entre nós já falávamos claramente, se isso saísse do controle, dane-se, a gente largava o bar e ficava o que ficasse. Não íamos arrumar problema com aquele pessoal, e não demorou para acontecer. Entre eles mesmos, começou uma briga, começaram a jogar cadeiras, copos, uma bagunça total, e no meio de todo aquele barulho, ouviu-se um estrondo. Aquele som que não se confunde, a gente entrou no depósito sem pensar 2 vezes.
Para falar a verdade, só saímos uns 10 minutos depois e quando saímos já tinha bem menos deles. Felizmente, eles eram os únicos clientes. O último a sair foi o cara com quem eu tive o problema. Ele se aproximou, me perguntou quanto era, eu passei a conta e ele me pagou, o tempo todo me olhando de forma desafiadora. Eu preferi evitar olhar para ele, porque já não me sentia tão fodão assim para encarar ele naquele momento. Todos foram embora, saímos para a rua para tomar um ar, para processar tudo o que tinha acontecido. Depois voltamos lá e encontramos de tudo: sacos de grampo abertos, maços de cigarro incompletos, embalagens quebradas e a cápsula deflagrada. Horas depois, o patrão chegou, contamos tudo para ele, ele revisou as câmeras e ligou para o cara pesado que te mencionei no começo. Ele mostrou tudo para ele, e esse cara fez umas ligações, não sei para quem nem como, mas depois disso, nunca mais nenhum deles voltou a entrar. Só o chefe da área voltou 1 ou 2 vezes mais. Só entrava e saía rapidinho. Depois dessa situação, para falar a verdade, a gente não perdeu o costume de não levar desaforo de cliente ou de intervir quando tinha briga. Já sabíamos que aquelas ligações foram a chave para o lugar ser vigiado. Hoje faz 5 anos que me formei, exercendo a profissão que meu pai e eu queríamos, mesmo sem ele aqui. Vivo em outra cidade, longe daquele ambiente, com uma vida tranquila e muito trabalho. Mas aquela noite eu não esqueço, porque há momentos em que, por mais corajoso que você se sinta, há lugares em que você não sabe realmente com quem está se metendo.